Olá, boa tarde. Cá estamos de novo para mais uma história. A história de hoje chama-se As Preocupações do Billy. Estas preocupações do Billy, para falar a verdade, para mim que já li a história, não são bem preocupações. Acho que são mais medos. Todos nós temos medos, a vida tem medos, vocês têm medos, toda a gente tem medos. Sobretudo agora andamos todos com um bocadinho de medo por causa deste vírus que aí aparece com uma coroa, em forma de coroa, mas não é rei, mas que nos assusta a todos. Mas não era deste vírus que o Billy tinha medo. Não, eram outros medos que os meninos vão entender à medida que eu for contando a história. A história, para ser mais fácil e para vocês verem melhor nas vossas casas, vai ser contada com a ajuda deste Kamashibai, que é um teatrinho japonês, que ajuda a que não tenhamos que estar muito presos à ilustração do livro, mas que a possamos ver melhor aqui passando. Vamos ver como pode, a Guida hoje está sozinha, vamos tentar que isto corra tudo muito bem. Então, já está aqui a aparecer o nosso Billy, que é este menino que consta a história é a partir da vida dele e que andava sempre com este ar preocupado. Tão preocupado, que de vez em quando chegava à noite e ia para a sua caminha, o Billy, em vez de fechar os olhos e dormir, continuava, olho bem aberto, olhando para todo lado, olhando para o teto, imaginando medos, imaginando coisas. Então, às vezes, olhando para o teto, no seu quartinho, que normalmente os quartos dos meninos são os portos seguros da casa, mas ele nem por isso. Olhava para o teto, o que é que ele via? Olha, neste momento, vai ladrar o cão. Ele é que sim, um bocadinho, olha, vai embora, pronto. Então, dizia eu, olhando para o teto, o que é que ele via? Chapéus. Que coisa estranha. Então, no nosso quartinho, como é que podem haver tantos chapéus a voar? Mas lá está, não se explicam os medos. O Billy, pois era o que via, eram os chapéus. Outras vezes, no seu quartinho, à noite, noutras noites, queria fechar o olho, não fechava, olhava à volta e o que é que ele via? Sapatos. Começava a imaginar que os seus sapatinhos, que estavam lado a lado, aos pezinhos da cama, de repente começavam todos a andar, a janela abria-se e eles lá iam a voar, janela fora, não porta fora, mas janela fora. Tudo isto parecia muito disparatado, mas como já falámos, os medos não se explicam. Bom, ficavam por aqui, pensavam que ficavam por aqui os medos do Billy. Não. Outras vezes, os medos apareciam em forma de chuva. Como se chegava à cama, tentava fechar o olho, de repente parecia que estava a chover muito e ele de repente ficava todo molhado, abria a janela, tudo escuro e ele todo encharcado de chuva. Bom, que medo! Continuávamos com os seus medos, nas suas noites sem dormir, até que, de repente, o medo maior, que ele quase não queria que ninguém soubesse, mas que ele teve que contar, e vão perceber a quem, era o medo dos pássaros. Começava a pensar e a imaginar que aqueles pássaros que ele gostava tanto e que iam ao jardim dele e que ele dava pão, que de noite ficavam enormes, agigantavam e que puxavam-no e que o levavam pela mão, saindo pela janela do quarto. Bom, era o pior dos pesadelos dele, das muitas preocupações. Era tanto o medo que ele resolveu ir falar com o seu pai. E lá vai ele, numa noite em que o pai se foi despedir, até amanhã, Billy, dorme bem, e ele nessa noite pediu ao pai se ficava ali um bocadinho. Mas porquê? Não tens sono? Oh, de vez em quando tenho assim uns medos. E o pai diz, não há razão para ter medos. Estamos aqui em casa, está toda a gente bem, a casa é o nosso porto seguro. Vá lá, fecha os olhos e dorme. E o pai saía do quarto. Os medos
Continuavam na noite seguinte. E ele esperou que a mãe lá fosse ao quarto e continuou a querer que a mãe contasse uma história e outra, que a mãe não saísse do pé dele. Até que a mãe disse: pronto, Billy, agora fecha os olhos, vais dormir até amanhã. E o Billy diz: mãe, eu não consigo dormir. Eu começo a pensar em coisas gigantes, coisas que vêm à minha cabeça. Mas a mãe, com um ar muito tranquilo, com aquela voz doce das mães, diz: não te preocupes, Billy, não é nada, são coisas da tua cabeça. Serena, fecha os olhos e vais conseguir dormir. O Billy pensava que era assim, porque ele acreditava nas duas pessoas que lhe tinham dado a informação, que era o pai e a mãe, mas nessa noite bem que ele tentava fazer o que o pai disse, o que a mãe disse, fechar os olhos, não pensar em nada, estamos todos seguros, mas não conseguia. As preocupações mantinham-se. Até que nessa noite seguinte foi a avó que lhe veio dar as boas noites. E a avó, quando lhe diz: boa noite, Billy, dorme bem. Ele olha para a avó, levanta-se, vem à porta do quarto e diz: avó, não vás embora, preciso mesmo de contar uma coisa. É que eu ando tão preocupado, eu tenho sonhos, eu não consigo dormir, eu já não sei se sonho, se estou inquieto e nem sequer durmo. Olha, lembro-me de sapatos, lembro-me de aves, lembro-me de chapéus, não consigo dormir, estou muito inquieto. E a avó, sábia, porque as avós já viveram mais, são mais velhinhas, diz: oh filho, não tenhas problemas. Sabes que quando eu era pequenino, e como a avó era mãe do pai dele, dizia: e quando o teu pai também era pequenino, e os teus tios, também era a mesma coisa, também tinham estas preocupações, também tinham muitos medos. E sabes o que é que eu resolvi fazer para combater estes medos e eles dormirem sossegados? Vou-te mostrar. A avó saiu do quarto, foi ao quarto dela e de repente aparece com uma surpresa na mão. Abre a mão e mostra estes bonecos pequeninos, e diz-lhe: olha, Billy, estes bonecos são chamados os bonecos da preocupações. Estes bonecos são feitos na Guatemala, num outro país, por meninos e são feitos com fósforos. Cobrem os fósforos com muitas lãs coloridas e estes bonecos fazem com que nós contamos aos bonecos o que é o nosso medo, a nossa preocupação, por os bonecos debaixo da almofada, com a palma dos dentes, e na manhã seguinte acordamos felizes e contentes, noite bem dormida, sem nenhuma preocupação. E o Billy, muito contente, perguntou à avó: quantos bonecos é que tu achas que eu preciso? Olha, filho, não sei, vai pensar. Pensas antes de adormecer: tenho medo de chapéus, então pões lá debaixo da tua almofada que é para te combater o medo de chapéus. Tenho medo das águias, pões outros que afastem esse medo das águias, tantos quanto os teus medos nessa noite. O Billy assim fez. Foi para a sua caminha, agarrou nos bonecos que a avó lhe tinha dado, que nem eram precisos assim tantos, porque a avó, na verdade, teve este grande poder. Não é que ele ficou sossegado com aquilo que a avó disse? E então só pegou em dois bonequinhos pequeninos, que queria dizer que ele só estava preocupado com duas coisinhas mínimas, e conseguiu dormir muito sossegado. Na manhã seguinte, muito contente, ele quando acorda, ele vem a pensar com cara de susto: ai, que eu não dormi nada, que eu estou preocupado. Mas depois de repente pensou: não, eu dormi muito sossegado. Como é que foi isto? De repente lembra-se: espera, os bonecos que estavam debaixo da minha almofada, foram eles que cuidaram do meu sono e que tiraram estas minhas preocupações. Ora, o que é que eu vou fazer? Vou tentar amanhã passar este recado a todos os meninos. Se não conseguirem ter perto deles os seus bonecos de preocupação, quem sabe se eles não podem construir. É uma imaginação.
através de fósforos, através de pauzinhos pequeninos e muitas lãs coloridas, construírem cada um os seus bonecos, embora, na verdade, os originais sejam feitos pelos meninos da Guatemala. Assim fez, e na noite seguinte, o Billy já estava no seu escritório, antes que a noite caísse, antes de ir para a cama, já estava no seu escritório, sentadinha à sua secretária, ou seja, no seu quarto, sentadinha na sua secretária, a construir alguns bonecos das preocupações, não seja o caso daquilo que eles tinham não serem suficientes. Os bonecos das preocupações são estes. A Guida tem aqui alguns, são assim pequeninos, como vocês podem ver. Eu tenho 4, porque eu já contei, eu sou avó e tenho 8 netos. E então, às vezes, quando eles cá vêm a dormir a casa, e eles já conhecem esta história tão bem, eu acabo por dizer: quem precisa de um boneco de preocupação? E eles às vezes vêm buscar um boneco, 2 bonecos, aqueles que eles querem, mais que 4. Eu penso que eles não têm assim tantos netos. E Vitória, Vitória, assim termina a nossa história. E tchau, até amanhã.